Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, um olhar de amor, qual olhar do Senhor me atraindo pra si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. Um homem de branco está passeando no meio da igreja. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua vida e com a sua família. Eu quero começar esta aula hoje com você fazendo uma oração. Uma oração por você que está preocupado, pressionado por tantos problemas, chateado, estressado. Você quer ficar bem, você quer ouvir a voz de Deus e superar esse momento difícil. Então eu quero começar hoje com você fazendo uma oração, não é? Eu sei que os dias são muito difíceis para todos nós, e as causas dos nossos problemas, das nossas dificuldades são muitas. E às vezes até nem tem causas materiais, são problemas espirituais. Mas se você diz assim, irmão Isaías, esse não é o meu problema, eu amanheci bem, graças a Deus, estou feliz, está tudo bem com a minha família, tudo bem em casa, com o meu trabalho, enfim, tá tudo bem, eu amanheci bem. Mas eu sei de alguém que está precisando dessa oração. Então, junte a sua fé, a minha fé, e vamos clamar ao Deus do céu, ao Deus que para Ele não há impossíveis. Eleve os seus pensamentos a Deus agora e vamos orar. Vamos fazer uma oração para que Deus traga refrigério e alívio sobre nossos corações. Então, feche seus olhos aí e vamos orar. Neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, meu Deus, e eu digo nós, porque há outras pessoas junto comigo, nesta mesma fé, em casa, na sua sala, no seu quarto, na sua varanda. Meu Deus, elas estão em diversos lugares, mas estão sintonizadas contigo. Tenha misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia, meu Deus, do teu povo. Não há mérito em nós. Nós temos erros, nós temos falhas, mas também nós temos fé. A fé que o Senhor nos ouve, a fé que o Senhor nos atende. Meu Senhor, estamos vivendo dias difíceis, não só com a pandemia, mas com as causas dela. A quem está preocupado com a vida financeira, ela está vivendo, meu Deus, momentos de aperto. Ela está vendo as suas reservas se acabarem, ou até já acabou. A quem esteja preocupado, meu Deus,
com tantas outras coisas. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor socorra essas pessoas agora, nesta manhã. Socorra, meu Deus, essas famílias que estão com entes queridos doentes, que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, que traz tristeza, que traz, meu Deus, ansiedade, nervosismo, aflições. Oh, meu Deus, são lutas de todas as formas, mas eu sei, meu Senhor, que em todas estas lutas seremos vitoriosos se nós confiarmos no Senhor. E eu sei, meu Pai, que depois do deserto vem a terra prometida, que depois das batalhas vem a vitória, que depois das tempestades vem a bonança. Ó Senhor, eu sei que o Senhor disse para nós termos alegria nas diversas provações, mas está difícil, meu Pai, está muito difícil. Nos ajude a vencer, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo tudo isso passe logo, que o Senhor leve todas as nossas tensões, temores. Leva, Senhor, porque isso pesa, isso nos faz mal. Nos livra agora. Vem abençoar, vem encorajar, meu Deus. Responde essa pessoa agora, o Senhor. Responde, meu Deus, pois ela está clamando. E o Senhor nos disse que deveríamos clamar. Então, meu Deus, atende a nossa súplica, o nosso clamor. Esse irmão, meu Deus, essa irmã precisa do Senhor. Responde ela agora. Ela está angustiada, está pedindo ânimo porque já não tem. Ela está pedindo coragem porque está com medo. Ela está pedindo direção porque se sente perdida. Ela está pedindo socorro porque não tem mais a quem pedir, somente o Senhor. Vem abençoar, meu Pai. Vem renovar as forças. Que ao final desta oração todos já possam se sentir aliviados, que o Teu Espírito envolva e que haja superação, que todos sejam abençoados, que venha a Tua presença para nos abençoar, para nos dar a força que precisamos para vencer, meu Deus, todas as dificuldades. E que esta manhã não seja o irmão Isaías que vai ensinar, mas que seja o Teu Espírito Santo me usando para ensinar a Tua palavra ao Teu povo. Que esta palavra, que é poderosa para mudar, transformar, para salvar, encontre os corações aflitos, necessitados, carentes, e sejam preenchidos por Ti. Em nome de Jesus, nós te oramos, nós te agradecemos. Amém, amém. E você que concorda com esta oração, diz amém também, participa, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Olá, queridos. Amém, amém. Graças a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas, complete aí você, mas, complete. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas, complete. Complete aí essa frase, complete aí este versículo. Vou repetir para você. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Isso, Kíria. São como os montes de Sião, que não se abalam mais. Parabéns, Kíria. Nata Lima, Natália também, Josélia, irmão Paulo, Tefa, Stephanie, Rosângela, Nilda, paz, minha amada, paz, querida, Ivanice Tureta,
Paz, querida, Deus te abençoe. Flávia, sejam todos vocês muito bem-vindos. Fabiana, ô Fabi, que bom estar com você aqui, minha irmã. Silva, Luiz Silva, meu líder, permanece para sempre, não se abala, né, Sandra? Mas permanece para sempre. Isso é lindo, isso é lindo. É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus trazendo isso, Neide, Marilene. Ah, que coisa linda, todos vocês participando. Muito bom, muito bom. Feliz por ver todo esse envolvimento, né, Marilene? Por ver todo esse envolvimento do povo de Deus com a sua palavra, com a escola bíblica, sedentos por Deus. Meus amados, estamos dando início a mais uma escola bíblica. Hoje, 18 de abril de 2021. São exatamente 9 horas e 39 minutos. Eu quero que você se desligue de tudo. Pare aí por apenas 1 hora. Esse é o tempo que Deus precisa para lhe transmitir sua palavra nesta manhã. Não se distraia, mas fique ligados. Deus só fala com quem dá atenção a Ele. Não pense que Deus vai falar com você se você estiver ocupado com outras coisas, dando menos importância a este momento. Com o Senhor é tudo ou nada. Muito bem, irmão. Nós, semana passada, amém, muito bem, Neide, parabéns. Semana passada nós paramos em Números capítulo 11. Hoje nós vamos estudar Números capítulo 12. Números capítulo 12. O povo, pois, estão a caminho de Canaã. Estão quase a chegar. Mas aconteceu aquele incidente, não é, Nina? Aquele incidente da semana passada que nós estudamos, que foi a murmuração. Não é? No tempo que eles gastariam para chegar à terra prometida, esse tempo foi multiplicado exponencialmente. E eles passaram mais 40 anos pelo deserto. Não é? E alguns problemas ainda vieram a acontecer, algumas dificuldades ainda vieram a acontecer. Muito bem. Mas, às vezes, depois de uma vitória, acontecem coisas inesperadas. E com este povo não é diferente. Não é? Com este povo não é diferente. Com o povo de Deus não é diferente. Às vezes, depois de uma vitória, acontecem coisas inesperadas. E às vezes as coisas acontecem de onde menos nós esperamos. De onde menos esperamos. Nós temos o caso do profeta Elias, né, que lá em cima no monte fez aquela oração forte, o Senhor desceu fogo, consumiu o altar, consumiu os profetas de Baal, né, e todo Israel passou a reconhecer que só o Senhor é Deus. E aí Elias imagina que tudo acabou, está tudo resolvido, os problemas de Israel se acabaram. Mas no dia seguinte, Jezabel continua no trono e manda avisar a Elias: você matou meus profetas, então espera para ver o que eu vou fazer contigo. Pronto, lá se foi os dias de paz de Elias. Aí vem outro grande problema. Elias foge para as montanhas e se esconde nas cavernas. Meus irmãos, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Essa aula de hoje você vai tirar preciosas lições para a sua vida, para o seu cotidiano. Neuza, Deus te abençoe, minha irmã. Prazer ter você aqui. Diana, olha só. Por vezes, os problemas que surgem, eles têm origem em alguém próximo de nós que nos causam
essa dificuldade. Alguém acima de qualquer suspeita, alguém que jamais passaria pela nossa cabeça que seria ou se levantaria como a razão de um grande problema para nós. E às vezes dói muito mais por conta disso, porque é alguém que você jamais esperava. Você já passou por uma situação assim? Né? Em que alguém se levantou contra você, lhe traiu a confiança, quando na verdade aquela pessoa jamais deveria fazer isso. Você jamais pensaria que aquela pessoa iria lhe causar esse transtorno, esse problema, essa traição. Você já passou por uma situação assim? Eu acredito que muitos de nós tenham passado por uma situação parecida. O Senhor Jesus foi traído por um dos 12 discípulos, né? Não foi um fariseu, não foi um escriba, não foi um saduceu. Foi alguém que se aproximou dele e o beijou. Talvez seja uma lição para todos nós, né? Moisés, e nós estamos aí acompanhando o povo de Israel e o ministério de Moisés, eles já estão a caminhos e bem adiantados. Moisés tinha muita oposição. Vocês lembram o caso lá no pé do Monte Sinai, quando Moisés passa aqueles 40 dias lá com Deus, quando ele desce, Datã, não é? Coré e Abirão se revoltam e criam um motim, né? Para derrubar a liderança de Moisés. Então Moisés tinha muita oposição. Vocês podem imaginar que em 2 milhões, que era mais ou menos a população que acompanhava Moisés, né? Era mais ou menos uns 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e todas as crianças e tudo mais. Ele certamente tinha muita oposição, né? Certamente muita gente discordava daquilo que ele fazia. Outras pessoas deviam olhar para Moisés, talvez com inveja, né? Quantas pessoas deviam criticar a sua postura, né? Semana passada, o Senhor mandou que Moisés... Oi, Rita Alves, seja bem-vinda, querida. Você é muito amada e bem-vinda a esta escola. Na semana passada, o Senhor mandou separar 70 anciãos para apoiar e ajudar Moisés na liderança espiritual do povo. Mas, mesmo naquela ocasião especial, em que 70 homens foram escolhidos e chamados para este momento de consagração, né? Nós lemos que 2 deles não apareceram. Ou seja, já aí estava declarado que não aceitavam a liderança de Moisés claramente, né? O povo murmurava, muita gente o invejava, muita gente criticava o líder Moisés, né? Mas eu posso apostar, irmãos, eu posso garantir que Moisés não estava à espera de que a oposição viesse justamente dos seus irmãos. Marcos Castilho, meu corretor, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu tenho certeza que Moisés jamais imaginaria que a sua oposição, ou que uma oposição se levantasse contra ele dentro da sua própria casa. Que a sua irmã Miriam e o seu irmão Arão, sumo sacerdote, se levantassem contra ele.
Ou seja, que a oposição viesse justamente de seus irmãos da sua família, que viram de perto a aprovação de Deus para a liderança de Moisés. Mas é exatamente isso que acontece. Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Eu quero lembrar aos irmãos que estamos no trajeto do povo que saiu do Monte Sinai em direção ao norte e tem como destino Cádiz Barneia, que é fronteira com a entrada em Canaã, que é a terra prometida. Veja o que vai acontecer. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem se casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente a Moisés? E não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Por isso, Arão disse a Moisés: ai, meu Senhor, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela, nossa irmã, como um morto, que, saindo do ventre de sua mãe, a metade de sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Meus irmãos, preste muita atenção no que Deus vai ensinar para você hoje. Existem alguns princípios dos quais nós vamos nos apropriar, nós vamos entender, compreender esses princípios que são princípios eternos, princípios da parte de Deus para nós, os seus filhos, vivermos aqui na terra. Nesse texto que nós lemos, logo no primeiro versículo aparecem 2 pessoas, Miriam e Arão. Mas o verbo coloca a ação sobre a primeira pessoa,
Reparem que o texto começa dizendo: e Miriam e Arão, e não Arão e Miriam. Normalmente, teria que se mencionar o nome do homem primeiro, mas colocar Miriam como primeira pessoa ali, o verbo hebraico, ele faz recair a força daquela ação sobre a Miriam. Provavelmente, uma tradução mais fiel poderia dizer assim: Miriam e Arão, com ela falaram, Miriam e Arão, com ela falaram contra Moisés. Ou seja, fica evidente lá no original que a oposição, ela nasce com Miriam. É ela que começa a falar contra Moisés. E Arão, né, mais uma vez, ele se mostra fraco e se mostra um homem sem forças para enfrentar a situação. Nós já tínhamos visto isso no episódio do bezerro de ouro. O povo pressionou e Arão cedeu e construiu o bezerro, né? E aqui, Miriam, como uma mulher forte, Miriam é uma mulher forte, não é? Ela tinha opiniões, ela era líder lá no povo também. Aliás, ela foi levantada por Deus, junto com seu irmão Moisés e Arão, para ajudar na condução do povo, não é? Então, possivelmente também a irmã mais velha, ela toma a dianteira para criticar Moisés. E aquilo que Miriam falou contra Moisés, em momento algum, Arão, seu irmão, se pronunciou ou foi contra ela. Não, Miriam, não devemos nos levantar contra Moisés, não podemos falar contra o servo de Deus. Não, em momento nenhum, Arão se levantou. Né? Ou seja, naquele momento em que o irmão se levanta contra o outro, e o que está escutando, participando, tá? Ele não toma nenhuma posição, é como se ele concordasse, né? Não podemos concordar com o mal, nós temos que discordar. Se a gente não discorda, a gente concorda. Não pode ficar neutro, não existe essa possibilidade. Não, eu nem sou contra nem a favor, não existe isso. Ou você é contra ou você é a favor. Então, Arão, ele, como sumo sacerdote, teria que se levantar contra Miriam e dizer: Miriam, de jeito nenhum, pode parar. Não se admite se falar contra o servo de Deus, Moisés. Né? E aqui, Miriam, como uma mulher forte e mais velha, né, é ela que fala contra Moisés. Né? Agora, precisamos ver quais são as colocações que eles estão a fazer. No fundo, existem duas acusações. Vamos ver. A primeira delas está relacionada ao casamento de Moisés. Né? Eles falaram contra Moisés por conta da mulher cuxita. E cuxita, irmãos, preste atenção para você não se enganar com essa explicação, para você não se enrolar com essa explicação. Preste bem atenção, veja bem. Cuxita faz referência às terras do sul, terras africanas, que é a herança de Cã, filho de Noé, né, e de seus filhos. Ou seja, segundo especulações, né, especulações não são doutrinas nem nada confirmado, são especulações. Moisés poderia ter se casado com uma mulher que não era hebreia, e a gente já sabe disso, que ele casou lá em Midian, quando estava no deserto, que passou 40 anos, quando ele fugiu do Egito. Ele conheceu Zípora, né, a filha de Jetro, e ele casou-se com ela e teve 2 filhos. Né? E agora, nesse momento, a irmã dele, o irmão, reclamando ou acusando Moisés de não ter casado com a hebreia. Ora, Moisés estava lá no deserto, não tinha hebreia lá, ele ia casar com quem?
Muito bem. Alguns estudiosos acreditam que Miriam falava mal de Moisés por um segundo casamento de seu irmão. Alguns estudiosos acreditam que pelo fato de Zípora ter desaparecido da história, né, ela talvez já tivesse morrido e Moisés pudesse ter se casado novamente, não com uma mulher israelita. Ele talvez tivesse casado com uma mulher que, como ela afirma aqui, cuxita. Tudo indica que essa mulher seria africana e, claro, de cor negra. Esta seria a ideia que parte de alguns autores, compreendendo esse texto. Agora, isso teria causado alguma dificuldade para Miriam, por isso que ela estaria criticando Moisés pelo fato de que, nesse casamento, ele não teria escolhido uma mulher do seu povo. É bom lembrar que Moisés também foi criado na corte de Faraó do Egito. E é muito curioso porque na língua egípcia, a palavra cuxita era sinônimo de bela. Né? As mulheres núbias e etíopes, né, negras, eram consideradas mulheres de beleza raras no Egito. Portanto, se ele foi criado nesse contexto, não é de se admirar que talvez ele apreciasse essa beleza. Agora, tudo isso é apenas especulações, não podemos ter certeza. Agora, existe um texto em Abacuque, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte, que os cuxitas existia uma terminação que eles poderiam ser chamados de... Os midianitas também poderiam ser chamados de cuxitas, né? Então, aí, nesse caso, não houve nenhum outro casamento de Moisés, que é o que vamos dizer, na minha opinião, foi o que aconteceu. Moisés teve apenas um casamento com a Zípora, né? E então, quando se falava cuxita, também se referia aos midianitas. Abacuque 3 e 7. E aí você pode depois ir lá e dar uma lida, tá bom? Muito bem. Tudo isso é apenas especulações, não podemos ter certeza. A verdade é que Miriam acabou por criticar o seu líder. Agora, na segunda queixa, fica muito mais evidente que o problema verdadeiro de Miriam e Arão era a inveja pelo reconhecimento e poder. Ou seja, o mais popularmente conhecido como dor de cotovelo. A primeira queixa, né, esse negócio da mulher cuxita e tal, tudo isso era apenas um pretexto para a segunda e verdadeira queixa. Veja o que é que ela diz. Porventura, falou o Senhor somente a Moisés? Né? Isso, Diana, cotovelo. Porventura falou o Senhor somente a Moisés? Ou seja, não fala o Senhor através de mim e de Arão também? Questionando o povo, questionando a liderança de Moisés, criando uma revolta, um pensamento contrário ao seu líder, instigando, quem sabe, um motim. Você está me entendendo? Então, ou seja, na verdade, o que Miriam estava reclamando é da posição exaltada, da posição de destaque que Moisés tem. Mas ela também se entendia, né? Ela se entendia como alguém que tinha sido escolhida por Deus para a condução do povo. E que Moisés, seu irmão, não merecia tanto destaque assim. Ela também merecia ser reconhecida pelo povo. Irmãos, precisamos lembrar que Moisés era o irmão mais novo do trio. E nessa cultura, seu irmão mais velho era muito importante. E ter o irmão mais novo como líder era algo complicado na cabeça de muitas famílias, né? Agora eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que a Bíblia, ela sistematicamente mostra os irmãos mais novos se sobressaindo sobre os mais velhos. O tempo inteiro, o mais novo vem se sobressaindo sobre o mais velho. É o caso de
Isaac sobre Ismael, que Ismael era o mais velho, foi o primeiro filho de Abraão, mas Isaac foi quem recebeu o destaque, se sobressaiu. Você tem Jacó sobre Esaú. Esaú saiu primeiro, Jacó vem depois. Mas quem se sobressai? Jacó, né? No futuro. Abel já tinha se sobressaído sobre Caim, lá no princípio, né? Davi é o oitavo filho, e é aquele que vai ser rei. Ou seja, ele tem 7 irmãos antes dele, né? Depois dele, digamos. E ele é o último, é o mais novo, mas é ele que vai ser escolhido por Deus para ser rei. Então, é o mais novo se sobressaindo sobre o mais velho, né? Portanto, isso é algo sistemático nos textos da Bíblia. Mas, irmãos, tem uma coisa aqui no versículo 3º, lindo nessa história. Para mim, uma das coisas extremamente significativas. Diz assim: e o Senhor o ouviu. E o Senhor o ouviu. Irmãos, antes de alguém, presta atenção, antes de alguém se levantar contra os líderes que foram levantados, Wagner, José também, é que depois de José ainda teve o mais novo, né, dele ainda, o outro irmãozinho mais novo, mas José também era um dos mais novos, como o Wagner está lembrando bem aí. Antes de alguém se levantar contra os líderes que foram levantados, é preciso estar bem atento, porque se foi Deus que levantou, também é o Senhor que vai proteger. E o versículo 4 começa com uma expressão rara lá no original, no hebraico. Sobretudo no que diz respeito a Deus. Porque a ideia é de súbito, rapidamente. Há uma tradução que diz imediatamente, ou seja, o Senhor não permitiu que se alastrasse as queixas de Miriam. Deus não deixou que demorasse muito tempo. Ele não deixou que essa palavra, que era maligna, se espalhasse por todo o arraial. Assim que Miriam começou a falar o que não devia e Arão concordou com ela, o Senhor interviu na nação. Ele desce e manda reunir imediatamente os 3. O Senhor intervém de uma forma direta. Reuniu os 3 e disse: vocês têm uma acusação contra Moisés? Então vamos ao tribunal. Eu, o juiz, sou eu que vou julgar essa causa. Esta convocatória, ela, apesar de ter sido para os 3, eu creio que os irmãos devem imaginar que provavelmente os 70, né? Os 70 devem ter participado lá, os príncipes e muito mais gente, porque a curiosidade devia ser grande na porta da tenda, e foi. O julgamento foi direto do céu, a nuvem desceu na porta da tenda. Deus falou, né? Veja que o povo está a viver uma realidade única. A intervenção divina é quase visível, né? O Senhor fala de forma audível, o povo escuta o Deus de Israel falar. Arão e Moisés, saiam da tenda, venham para a porta. Eles saem. E o Senhor faz o julgamento ali, naquela hora. O Senhor fala direto com os acusadores e diz: eu falo com o profeta através de visões e sonhos, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. O Senhor diz: eu digo de forma clara o que quero que ele faça. Vocês não tiveram nenhum temor de falar mal do meu servo, sabendo que eu o tenho em alta conta. Ou seja, era uma reprimenda de Deus para Miriam e Moisés e Arão. E vocês veem que Moisés não fala absolutamente nada. Ele está calado. Como um cordeiro mudo, ficou calado diante das acusações, porque o Senhor interviu diretamente para salvar Moisés. Olha só,
Aqui nós aprendemos um princípio bíblico muito claro, que é o da submissão à autoridade instituída por Deus. Submissão à autoridade instituída por Deus. Isto é um princípio. É um princípio. É claro que existe sempre o risco de abuso, mas nós precisamos lembrar que isto não muda a regra. O princípio de Deus é esse: submissão à autoridade instituída por Deus. Nós sabemos que a responsabilidade é do líder, a quem Deus chama, né? E que o fato desse líder não estar a se comportar de maneira correta, como Deus deseja, será um problema totalmente dele com o Senhor, e não seu ou meu. O meu problema é se eu não estiver debaixo dessa, me submetendo a essa autoridade. É isso que Deus estava olhando. Miriam se levantou contra a autoridade de Moisés que Deus havia instituído. Então, o exemplo máximo que nós temos disso é o caso de Saul. É o caso de Saul, presta atenção. Saul vai se tornar um mau rei. Ele foi constituído rei, mas ele vai se tornar um mau rei. Vai estar, isso, Luiz, hierarquia e disciplina. Ele vai estar a fazer coisa que não deve. Mas quando Davi tem a oportunidade de matá-lo, ele diz o seguinte: não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Lindo isso. Naquela ocasião, Saul merecia até a morte. Estava caçando Davi para matá-lo. E Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não o fez. Por quê? Porque ele disse: não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Irmãos, ele pode não estar a governar da forma correta, mas é um problema dele. Neste caso aqui não houve lealdade da parte de Miriam e de Arão. Foi a deslealdade, falta de lealdade ao seu líder. E a situação só não fica pior porque nós vemos mais uma vez a intercessão de Moisés. A intercessão de Moisés. Mas assim que a nuvem sobe, Miriam recebe o seu castigo. Ela está completamente leprosa. A partir daí, o povo fica mais 7 dias naquele local, aguardando que Miriam cumprisse os 7 dias fora do arraial, para que fosse curada, porque Deus ia atender a oração de Moisés, o pedido de Moisés para curá-la. Mas 7 dias ela ia passar ali, ou seja, ia ficar ali no cantinho da paciência 7 dias pensando no que fez, para se arrepender e voltar uma outra mulher, né? Porém, isso é o que acontece. Ela nunca mais vai inventar nenhuma inveja ou ciúme do líder dela, Moisés. O Senhor cita também uma situação que não aparece em nenhum outro texto. Preste atenção agora, porque isso é uma explicação doutrinária para você. Preste bem atenção. Deus, a palavra de Deus cita também, o Senhor cita, o próprio Deus falando com Moisés cita uma situação, isso, Sandra, foi por inveja, cita uma situação que não aparece em nenhum outro texto a respeito do pai cuspir no rosto. A única situação que eu encontrei está em Deuteronômio e que diz respeito à casa do descalçado. Presta atenção o que é isso. Era uma expressão interessante, que era de, se um irmão, presta atenção, era essa expressão da casa do descalçado. Era uma expressão que era se um irmão se negasse a cumprir a lei do levirato. Nós já estudamos isso em ocasiões passadas. Mas veja bem, quando morria um homem, e este homem tinha esposa e filhos, presta atenção, o seu irmão mais novo, ele tinha a responsabilidade de aceitar essa esposa em sua casa.
mesmo que ele não aceitasse-a como esposa para uma vida marital, conjugal, mas ele teria a obrigação, ele teria que tomá-la e tomar conta dos seus filhos. Isso era uma regra que havia entre todos os israelitas. Se este homem não aceitasse a viúva de seu irmão, ela deveria cuspir no rosto dele, tirar uma de suas sandálias como prova de que aquele homem tinha sido falho no cumprimento da lei. A sua casa então seria conhecida como a casa do descalçado. Essa era uma forma também de punição e humilhação no meio do povo, né? Por isso o Senhor diz que ela vai ficar 7 dias fora do arraial, sozinha, para pensar no que fez, para meditar no seu erro, né? E para que o povo saiba que eu tomo conta daquele que eu levantei. Glória a Deus. A insubordinação, a falta de submissão, a falta de lealdade, a falta de apoio ao seu líder espiritual, tudo isso Deus abomina. Deus abomina. Enfim, depois dos 7 dias, o povo finalmente levanta acampamento e pode seguir em frente em direção a Cades Barneia, que é o seu objetivo. Cades Barneia, fronteira com a terra prometida. Nós aprendemos aqui, irmãos, o cuidado que nós devemos ter no que diz respeito à autoridade espiritual. E nós temos falado isso várias vezes em outras lições, né? Às vezes, nós achamos que quem recebe autoridade, né, espiritual e está numa posição de eventual destaque, ele tem alguma vantagem. Irmãos, devemos lembrar que isto representa um peso significativo, porque também a cobrança do Senhor é muito maior. Você está entendendo? Tem que dar contas a Deus da responsabilidade, tem que prestar contas a Deus. E acredite, irmãos, a responsabilidade é grande, é muito grande. E eu digo isso para vocês de camarote, porque convivo com o meu genro, que é pastor da igreja, e sei o peso que está sobre os ombros dele, o peso da responsabilidade. E quanto maior é o rebanho, quanto mais o rebanho vai crescendo, a responsabilidade também vai aumentando, não é? É uma responsabilidade grande, é um peso grande que só sente quem de fato está no seu lugar. Então, temos que prestar o devido respeito, a devida honra, não é? A responsabilidade daquele que, cada vez que se levanta e diz, assim diz o Senhor, os irmãos que sabem um pouquinho da palavra, que sabem um pouquinho das coisas de Deus, não é? De que a palavra do Senhor diz a esse respeito, sabe que isso não é brincadeira. Um dia o Senhor vai chamar para pedir contas e perguntar: você teve coragem de se levantar, né, e dizer que esta era a minha palavra? Você não teve temor de se levantar e usar esta palavra e dizer que ela era minha? Glória a Deus, Deus me guarde. Só falar aquilo que o Senhor mandar. Irmãos, isso é uma grande responsabilidade. Quem foi que lhe deu autorização para transmitir isso? Um dia teremos que dar conta a Deus de tudo isso. Por isso, devemos aqui aprender esta lição de que aqueles que ocupam esta posição devem receber da nossa parte oração. Dentro daquilo que nós podemos fazer, dar o apoio, para que possam exercer a sua função com alegria, como diz no Novo Testamento. É isso aí, Castelo. A quem muito é dado, muito é cobrado, não é?
Também temos aqui a grande lição do perdão e da intercessão. Moisés perdoou os seus irmãos, porque a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar. Ele não levou no coração essa mágoa. Ele pediu a Deus pelos seus irmãos, pediu a Deus por Miriam. Mais uma vez, Moisés prova ser um líder verdadeiro, um líder fiel, a quem o Senhor protegeu. E o povo, então, depois de 7 dias, à espera que Miriam estivesse em condições, vai finalmente seguir em direção a Canaã. Então, irmãos, nós devemos aprender este princípio, o princípio da submissão às autoridades instituídas por Deus, no cuidado, na cobertura, na oração, na intercessão. Devemos pedir pelos nossos líderes, para que Deus os conserve firmes, os mantenha de pé, porque a luta é grande, irmão. Não é brinquedo, não. Eu vejo isso. Eu vejo isso de perto. O casal de líderes da igreja, que é a Shirley e o Nilmar, a luta que eles enfrentam em oração, intercessão, cuidado pastoral, paternal com as pessoas, sabe? Agora isso é com velho, adulto, jovem, casal, criança, adolescente. Meu Deus. É preciso graça de Deus e nós precisamos dar apoio a eles. Tá? Então, estamos a chegar, irmãos, finalmente à promessa de Deus. 400 anos lá no Egito, finalmente saíram do Egito, estão no caminho para entrar na terra prometida. A pergunta é: será que vão entrar? Será que eles vão conseguir e chegar a Cádiz Barneia e passar esses umbrais e entrar nessa terra prometida? Será que isso vai acontecer? Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós vamos continuar essa caminhada no deserto com o povo de Deus. Minha gratidão a todos vocês que deram audiência à escola, né? Muita gente que inclusive eu nem conheço participando aqui, de perto, de longe, que contribuíram com os seus comentários aqui, que foram abençoados nesta manhã. Se você tiver alguma dúvida, você poderá assistir novamente essa live, ou se desejar enviar sua dúvida, mande para o meu zap, é o 988928253. Pode mandar e perguntar, eu te respondo, terei prazer em te responder, viu? Se você gostou, deixa aí. Se você gostou, deixa aí o seu like, seu coraçãozinho, deixa aí o seu legal, enfim, deixa a sua participação, isso é muito importante para nós. Eu quero fazer meus agradecimentos a todos aqueles que nos acompanham lá, o Marconi lá na Califórnia, a Júlia e o Márcio lá em Portugal, a nossa advogada Cacilda lá em Portugal também, meu amigo Charles lá na Suíça, Mariana na Suécia, Massaro lá no Japão, lá no Rio de Janeiro, nossas primas, nossa família lá, Miriam, Neide, Juju, né? Minha família lá em São Paulo, minha irmãzinha querida, Deus te abençoe, minha irmã, e a sua família, a mão de Deus sobre ti. Né? E todos os demais irmãos, doutor Marcos, doutora Maria Betânia, enfim, e tantos mais aí que estão participando com a gente, que eu não lembro o nome agora, mas que são importantíssimos estarem aqui conosco. O meu amor e o meu carinho para vocês, que Deus abençoe, tenham um bom domingo. E à tarde, se prepare, Deus vai continuar falando com você. O nosso culto é às 15 horas. Em nome de Jesus, nós estaremos lá. E querendo Deus, o servo do Senhor aqui estará trazendo a mensagem do Senhor neste domingo para o seu coração, tá bom? Então que Deus te abençoe. Leandro, um grande abraço para você. Marcos Castilho, Ademilde, coisa linda. Deus proteja todos vocês, meus alunos queridos. Um grande abraço. E querendo Deus, na próxima semana nós estaremos juntos.